Eu acho que esse é um dos capítulos mais importantes dos meus 6 anos de estudo, porque me virou completamente a chave para eu entender como que aquele 1% da sociedade realmente pensa sobre dinheiro, como eles se protegem contra a real inflação, que é oculta na economia, e como eles se beneficiam disso e de quebra acabam evitando um dos maiores custos que um ser humano pode ter, que são os impostos, e muitas pessoas esquecem disso. Então, cada vez mais eu busco entender como que é o mecanismo, como que se faz tudo isso, e o mais incrível é que tudo isso, obviamente, é de forma 100% legal. Então aqui, obviamente, isso aqui não sou contador, não tenho nenhum tipo de diploma nisso, então só pegue como aprendizado, como algo para que você mesmo faça a sua própria pesquisa sobre o assunto. Então, no último capítulo, a gente conversou sobre ativos troféu, que são ativos especiais, é uma categoria específica de ativos que detém uma escassez física. Então a gente pode citar aí um prédio em Nova York, a gente pode citar um quadro que é único, a gente pode citar, eu vou falar ainda, fazer um capítulo específico sobre, na minha opinião, o melhor deles hoje é o Bitcoin, e você vai entender por quê. Talvez eu te faça pensar de uma forma um pouco diferente, como a maioria das pessoas pensa, mas eu quero me aprofundar nisso. Então, o que esse 1%, o que esses bilionários entenderam que nós, pobres mortais, não entendemos? Então, 99,999% da população está naquela primeira fase, onde a única forma de você ganhar dinheiro é fazendo uma renda baseada no salário, ou vendas, ou algo que seja direto, né, das mãos de outras pessoas para você. Mas os bilionários, eles jogam um jogo completamente diferente. Eu até falei isso em capítulos anteriores. Agora, como é que eles usam o ativo troféu para isso? Imagina que você já sabe como é que funciona o jogo, e você sabe quais são as regras desse jogo, independente de você concordar com o jogo ou não. Você tem que jogar com as cartas que lhes são dadas. Se você tem uma onda gigante que está vindo para cima de você, você tem duas opções. Você pode tentar ir contra ela, né, quebrar a cara e tomar um belo de um caldo, ou mesmo se afogar, ou você pode tentar pegar uma prancha de surf, aprender a surfar e pegar essa onda, para que você não seja impactado. E, infelizmente, essa informação que eu passo, você não vai ver em nenhuma faculdade, você não vai ver ninguém dizendo isso para você, pessoas poderiam pagar muito dinheiro por essa informação, então tenta pegar o máximo que você puder dessa ideia, e você vai entender que você não precisa ser um bilionário para fazer isso, mas a partir do momento que você começa a pensar dessa forma, já muda o seu jogo de como você enxerga o dinheiro, como você enxerga as suas finanças, como você enxerga a vida dentro dessa sociedade que nós estamos hoje. Então, o que eles de fato entenderam que a gente não entendeu? Os bilionários, eles jogam um jogo eterno de acumular o máximo de ativos troféu possível, porque justamente eles sabem dessa escassez. Mas o que adianta eu ficar segurando um ativo na minha mão e dizer, tenho ele, beleza, é como se eu tivesse uma carta rara. Ele me gera faturamento? Ele me gera só uma valorização? Então qual que é o jogo aí? Como é que de fato você usa isso ao seu favor? Então vou pegar o exemplo da família Rockefeller, certo? Eles compraram aí uma série de prédios nos anos 1800, 1700, né? Desde o início dos Estados Unidos, digamos assim, e tem ali, obviamente, quem começou primeiro pegou os melhores terrenos que vieram a ser um dos lugares mais famosos do mundo, como Central Park. Você tem ali o Billionaires Row, né, onde tem ali um dos apartamentos mais caros de Nova York. Por que eles são os mais caros? Pela localização. Você não vai ter mais nenhum prédio que você pode construir naquela localização. Chega um momento que acaba tudo. Então, aqueles prédios acabam virando um ativo troféu. Perfeito. Digamos que em um determinado momento, um prédio vale 100 milhões de dólares. E aí você pode fazer investimentos nele, você pode ter a sua receita de aluguel, que obviamente vai ser tributada, uma receita como outra qualquer, e você está ali fazendo investimento como outro qualquer. Mas é claro que são aluguéis mais caros, uma manutenção mais cara, impostos são absurdos nesse local. Mas qual que é a vantagem de você ter ali
esse tipo de imóvel justamente ali. Você pode falar assim, não, mas aquele imóvel valoriza muito, porque a partir do momento que você tem mais pessoas indo, que ali é um centro mundial, ali Nova York sempre vai ser Nova York, certo? Então existe uma grande possibilidade disso ser ainda a realidade nos próximos 50 anos. Não é imutável, mas tem uma grande possibilidade por ser tão famosa no mundo inteiro. Então ter um imóvel lá já é um ativo por si só de você tê-lo. Agora, o segredo não é o aluguel. As pessoas acham que o imóvel é só você ter o aluguel específico. Agora vem a parte muito interessante que eu nunca tinha me tocado. Um bilionário, ele teria em princípio duas formas de renda. Ou ele vai ter o aluguel dos imóveis, ou ele vai vender aquele imóvel mais caro, certo? Eu comprei ele a 100 milhões, mas depois de 4 anos o mercado explodiu e agora esse prédio vale 400 milhões. E aí eu vou vender esse prédio. É isso que eles fazem? Não. Eles, na verdade, nunca vão vender. Aí fica a pergunta, mas se eles nunca vão vender, o que adianta ter esse ganho de capital? Como é que eu vou poder usufruir disso, certo? Se eu nunca vou escolher um preço de saída para eu fazer esse meu lucro. Eles entenderam a seguinte coisa. Primeiro, que como a gente tem cada vez mais papel moeda na economia, a quantidade de ativos que você tem não consegue cada vez menos suplantar a quantidade de papel moeda. Então por que eu vou me livrar de um ativo que ele se valoriza ao longo do tempo, que ele é deflacionário, ele vale cada vez mais, para trocar por um papel moeda que vale cada vez menos? Então um bilionário fala, isso não faz o menor sentido. Então, o que eu vou realmente, como é que eu posso alavancar aquilo da melhor forma? Você vai perceber que não somente ele não vai vender, mas ele também, é um outro ponto que eu esqueci de mencionar aqui, que caso ele venda, digamos assim, tenha aquele plano de saída, ele vai incorrer num imposto gigantesco de ganho de capital. Quando você vende alguma coisa, você tem um ganho de capital muito grande e os impostos em cima são muito grandes. Nos Estados Unidos, o novo governo quer subir isso para quase 50%. Hoje já está quase 40%. Então você vai entregar quase metade daquele seu ganho para o governo. O bilionário não quer ter o governo como sócio. Ninguém quer ter o governo como sócio. Essa que é a grande verdade. Então como é que eles saem dessa arapuca com estilo? Eles simplesmente falam a seguinte coisa: eu vou alavancar e vou refinanciar o meu prédio. Mas para todos nós, a gente vai pensar, dívida é uma coisa ruim, por que eu vou adquirir dívida? E aí a gente volta para o livro Pai Rico, Pai Pobre. Gente, esse livro é muito rico de informações, né? Não somente de informações, mas te dá uma riqueza quando você sabe o que fazer com isso. E aí você percebe que você pode usar esse prédio, chegar para um banco e falar para ele, olha, eu gostaria de refinanciar esse prédio. Eu vou colocar esse prédio com uma caução em um empréstimo que eu quero tomar de metade do valor. Digamos que meu prédio vale 100 milhões de dólares, eu pego esse prédio, coloco como caução no banco e o banco me dá um empréstimo de 50 milhões de dólares. Aí vem aquele negócio, o que eu vou fazer com 50 milhões de dólares? E o juro que eu tenho que pagar? Às vezes os juros são de 9% ao ano, que é uma coisa absurda para termos americanos. Mas a taxa de juro está quase zero. Os juros estão cada vez mais baratos. Os bancos querem emprestar cada vez mais. Eles precisam emprestar cada vez mais. E eu vou te falar como que isso funciona em outros capítulos. Mas a partir do momento que eu tenho contrair essa dívida, é uma dívida, é uma coisa ruim, certo? Na verdade, não. Essa dívida é uma coisa boa. Por quê? Porque você detém um ativo que aí você está alavancando com o dinheiro que você vai poder usar para quê? Para comprar outros ativos. E até aproveito nesse meio tempo e financio o meu próprio estilo de vida, os meus gastos, eu compro outros ativos para poder alavancá-los, etc. E aumentar cada vez mais o meu poderio. Só que o que eu estou fazendo? Eu estou usando o capital alheio, certo? Mas você provavelmente vai falar para mim, você vai precisar pagar de volta essa dívida, certo? Então como é que eu faço isso? E é aí que vem o pulo do gato. Você pega um empréstimo, digamos que por 4 anos, mas nesses 4 anos você está em Nova York, você tem um ativo troféu nas suas mãos. Você vai fazer com o quê? Ele está o quê? Valorizando ao longo do tempo. A sua caução hoje está
maior, né? Ela valoriza não somente pelo prédio se valorizar, mas ao mesmo tempo você tem muito mais papel moeda que em 4 anos foi impresso, que vai correr atrás dos mesmos ativos. Os ativos são os bens que mais inflacionam no mundo, principalmente os ativos troféu. Então aquele seu prédio que valia 100 milhões, agora ele passa a valer 400 milhões de dólares, certo? Alguns podem até crescer mais, eles estão cada vez mais rápido hoje em dia. É por isso que os baby boomers não conseguiam mais comprar aquelas casas, lembra que eu falei isso anteriormente? Só que agora ele tem uma calção de 400 milhões, mas ele usou 4 anos atrás uma calção que era de somente 100 milhões de dólares. E agora vale 400 milhões. Eu liberei valor que não está em detenção do banco. Então o que eu posso fazer? Eu posso voltar para o mesmo banco e falar, ó, quer saber? Estou com aquele empréstimo, estou te pagando bonitinho, com a minha renda dos aluguéis, eu gostaria agora de fazer um refinanciamento do meu prédio de 400 milhões e eu quero pegar só metade disso, eu quero pegar 200 milhões. E o que acontece? Você agora tem 200 milhões que entram na sua conta, continua financiando todo o seu estilo de vida e com esses 200 milhões você quita aquele seu empréstimo de 50 e poucos milhões de dólares com todos os juros que você pagou naqueles 4 anos e agora você tem um cash de mais de 150 milhões livre para você fazer o quê? Comprar mais ativos e pagar o seu estilo de vida da mesma forma que você fez na primeira vez. Olha que interessante. Mas no primeiro empréstimo que eu tinha, eu usei capital de terceiros para comprar ativos que eu não conseguiria ter comprado se eu não tivesse feito aquilo. E o meu primeiro prédio continua ali, certo? Enquanto eu estou no contrato, tudo bem que ele não é meu nesse momento, ele está alienado ao banco, mas você percebe que eu acabei de fazer uma rolagem. E por que essa rolagem de dívida é super interessante? Porque justamente todo esse dinheiro que entrou na conta corrente do bilionário não foi renda, foi um empréstimo. E empréstimos não incidem impostos de renda. Ou seja, você legalmente usufruiu de um ativo troféu, onde você tem um bem apreciativo e você pega um empréstimo em uma moeda depreciativa. E a melhor coisa que tem é você percebe que quando você usa ao seu favor, a sua dívida, ela está em dólares, aqueles dólares fixos, e dólar é dólar. Não interessa se é um dólar de 2012 ou se ele é de 2016, continua sendo dólar, ela está nominal em dólares. Mas como esses dólares valem cada vez menos, a sua relação entre a dívida contraída e a sua calção é cada vez maior. O bilionário acaba ficando na vantagem, porque ele sabe que o ativo troféu dele não vai reduzir de valor, só vai aumentar. E aí ele vai rolar, até ele terminar a sua vida e passar isso para os filhos deles. Então é basicamente assim que eles conseguem pagar 0 imposto de renda, basicamente. Estou falando de uma forma geral, tá, gente? Não sou contador, etc. Mas para você entender um pouco do princípio da alavancagem do ativo troféu. E você concorda que ele acumulou cada vez mais ativos troféu ao longo da sua vida? Você pode fazer a mesma coisa com os outros que você adquire e assim por diante, aumentando aí o seu patrimônio e usando a moeda, papel moeda depreciativo, para pagar o seu estilo de vida. Mas eles têm cada vez menos dinheiro em conta corrente e cada vez mais ativos acumulados. É assim que eles pensam. Obviamente o vídeo ficou mais longo do que o esperado, mas é uma informação importante que eu quero ir passando cada vez mais, aprofundando nisso, que eu demorei muito tempo para entender. Espero que possa ajudar a você começar a pensar um pouco diferente sobre o seu dinheiro. Forte abraço.